Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um vídeo aula para vocês, né? Dessa capinha para tablet ou iPad, ou às vezes até notebook, se você tiver nessa casa você pode fazer também. Eu ensino no vídeo como fazer maior ou menor e algumas outras maneiras, tá? Esse aqui eu fiz pro iPad que eu tenho e eu fiz usando fio de malha, tá? Residual, eu mostro para vocês aí no vídeo. Ficou assim, eu espero que vocês gostem desse vídeo aula. Eu decidi fazer essa capa para ele, porque eu já uso uma no notebook igual. Então eu fiz agora pro iPad e gravei o vídeo aula para vocês, porque assim, eu fiz com fio de malha também, porque protege muito a peça, sabe? Para às vezes se cair em algum lugar, para não arranhar, enfim. Essas capas com fio de malha acaba que é muito melhor, muito mais resistente do que outro tipo de material. Mas caso você queira fazer com outro tipo de material na sua casa, não tem nenhum problema. Eu ensino no vídeo por medidas, né? Então, assim, vocês podem usar outro tipo de material e, às vezes, tensão de ponta é diferente, né? Então, eu deixo tudo por medidas para vocês, para ficarem mais fácil para vocês trabalharem em casa. Isso aqui é muito simples, gente. A parte mais difícil, acredito, é a parte aqui do final da peça, né? Que é o começo da peça, no caso, porque com esses aumentos aqui ela tende a crescer um pouquinho, né? Então, a parte mais complicada é aqui, mas eu explico para vocês no vídeo, tá tudo bem. A minha aqui ficou com um total de 29 centímetros, né, de comprimento e 22 de largura. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês mesmo, né? Mas cada um tem um aparelho diferente em casa, então cada um vai usar uma medida diferente. E esse é o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo que eu ajudo vocês. Às vezes no vídeo a gente fala, não fica bem explicativo, mas qualquer dúvida comenta aí. Se não for inscrito no canal e se vocês gostam de acompanhar passo a passo, por favor, se inscrevam no canal. Toda semana tem um videozinho novo de tutorial aqui, de passo a passo, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo aula. Bom, pessoal, para fazer nossa case de iPad, eu medi o meu para ficar mais fácil para vocês, que vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem na casa de vocês. E medir, eu vou fazer assim, né, para ele ficar em pezinho, né, da case. E a parte do fundo dele, eu posso dizer que é o comprimento. O comprimento dele deu 18 centímetros, que é o comprimento e aqui é a altura. O comprimento deu 18 centímetros. Só que como nós iremos fazer uma case com fio de malha, eu irei fazer uma diminuição, porque depois a gente faz as voltas, né, tem os aumentos, até a gente começar a subir a peça aqui, né? Então eu irei iniciar com correntinhas e irei fazer 11 centímetros de correntinhas. Isso é por caso vocês usem outro fio, né, outra agulha, ou às vezes, né, dá uma diferença. Então, assim, e também para vocês fazerem qualquer tamanho. Isso aqui também dá para vocês fazerem para notebook, talvez se vocês quiserem. Então, assim, é só medir a parte aqui do comprimento, né, do que vocês têm em casa, e tira, aqui eu vou tirar 7 centímetros. Pode confiar, gente, que dá certo. Aí vocês têm que dar uma diminuída, porque depois tem os aumentos, aí até subir a peça, senão ele fica muito grande. Se vocês fizerem 18 centímetros de correntinhas para depois começar a fazer a peça, vai dar diferença. Então eu tirei aqui 7 centímetros para fazer a case do iPad. E a altura, eu irei fazer o tamanho certinho dele, porque eu irei fazer com pontos baixos e tende a não ceder muito. Mas aí eu irei fazer a altura total e irei colocar uma alcinha aqui com o próprio fio e depois eu mostro para vocês como ficou. E eu vou usar esse fio de malha residual. Esse aqui é da Supremo, eu comprei para experimentar e esse aqui eu gostei bem bastante. Não é muito... É um fio de malha bem bom de trabalhar e eu vou trabalhar com a minha agulha de 7 milímetros. Aí vocês podem trabalhar como vocês estiverem em casa, tá? Eu tenho aqui também uma tesoura, né? Para cortar fio e a minha fita. Aí, à medida que eu vou fazendo aqui, eu vou medindo para mostrar para vocês como que ficou. O comprimento, quantas correntinhas mais ou menos, que aí vocês sabem o que fazer em casa. Mas vamos trabalhar aqui tudo com medidas, porque aí vocês podem usar o material que vocês tiverem, a agulha que vocês tiverem, e pode fazer aí para o tamanho de objeto que vocês quiserem, tá bom? Eu irei começar com a minha laçadinha inicial, né? Que eu faço assim.
fica parecendo um Ezinho, insiro a minha agulha e puxo o fio. Aí eu tenho a minha laçada inicial. E agora eu irei fazer correntinhas buscando 11 centímetros, que é o tamanho que eu irei fazer. Vou medir aqui. Vou colocar aqui a minha fita métrica. Então, olha só. Aqui. Vamos ver quantos eu tenho. Um pouco mais umas 2 correntinhas. Vamos ver se foi. Aqui. Tenho os meus 11 centímetros. 11 de correntinha. Pois bem. Eu irei fazer mais uma correntinha e vou voltar fazendo ponto baixos. Eu pulo essa e volto nessa próxima aqui. Aí eu irei fazer um ponto baixo para cada pontinho de base da minha correntinha. E eu irei trabalhar toda essa peça com pontos baixos, gente. Primeiro que a base dá mais certo a conta, né? Fazendo pontos baixos aqui, né? Porque o iPad não é muito grossinho, igual o notebook. A minha que eu fiz pro notebook, eu fiz com ponto meio alto. Porque a altura do notebook é um pouco maior, né? Então, do iPad não é muito alto. Então, eu irei fazer pontos baixos, porque daí dá certinho para caber nele. Então, eu vou fazer aqui pontos baixos em cada pontinho de base, até o penúltimo ponto. Eu vou mostrar para vocês. O fio de malha, o esquema é você ir trabalhando com ele e ajustando, né? Porque ele vai encurvar. Aqui, fiz até o meu penúltimo. Aqui é o último. Nesse último é onde eu irei fazer a minha volta. Então, aqui dentro, eu irei colocar 4 pontos baixos. 3 e 4. Coloquei os meus 4 pontos baixos. Agora eu vou voltar, fazendo ponto sobre ponto, igual eu comecei. Qualquer coisa, se ficar com dúvida, aí vocês podem contar com quantos pontos vocês ficaram aqui, e vocês têm que ficar desse lado de cá também. E aqui eu já vou escondendo o meu fio, né? Embaixo aqui do ponto. Aqui. Aí eu já tiro aqui, acho que já tá bom. Depois é só vir e cortar. Dá uma ajeitadinha. Vamos continuar fazendo. Aqui. Penúltimo. E esse aqui é o meu último. Nesse aqui, eu irei fazer os nossos aumentos, né? 2 e 3. Aí, esse aqui conta como parte do aumento, que é o quarto. Aí, agora, vou começar a nossa próxima volta. Puxei o fio, eu vou vir aqui na cabeça desse ponto, pegar as duas laçadas da corrente, né? Ou do ponto, aliás. Passo a minha agulha e jogo esse fio para trás. Aí eu ajeito aqui, né, gente? Ajeitei na casa de vocês, bonitinho. Aqui, tá ajeitadinho. Aí eu coloquei a minha agulha, sem laçar nada. Eu busco o meu fio. E aqui eu entro dentro desse que ficou e puxo. Assim eu irei começar a minha nova volta. Que é ponto baixo sobre ponto baixo. E irei continuar assim até a parte dos aumentos, que é aqui nessa parte oval. Então, vou fazer tudo e volto com vocês aqui. Prontinho, fiz toda a minha parte reta, né? E cheguei aqui nos meus 4 pontos, que foi a volta, né? E aqui eu irei fazer aumento em todos. Então, em todos os 4 aqui, eu irei fazer 2 pontos baixos. Então, agora, nessa volta, eu fico com um total de 8. Então, eu faço 2 em cada ponto.
E 8. Prontinho. Aqui é a nossa parte oval. E agora eu irei continuar a parte reta, que é ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá no outro lado, né? Que é onde é a nossa parte da volta. E irei fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, né? Vai ficar igual ao lado de cá, com um total de 8 na voltinha, né? E é isso. O fio de malha vai dando essa, né? Essa encurvada, gente, mas não se preocupa não. É só ir fazendo e ajustando, gente. Porque aí ele vai se ajeitando sozinho, né? Aqui, eu fiz aqui até, né? O meu primeiro ponto, né? Da volta. Então aqui eu faço 2 pontos em cada ponto de base. 2, 4, 6 e mais 2, 8. E os dois aqui. 8. Aí ali é onde vai começar, né? De novo, a minha nova volta. Aqui. Então eu venho aqui, entro. Vocês podem ver que tem aqui os 2 pontos, né? E aqui é a cabeça do ponto, que é onde nós fizemos, né? Para iniciar. Então eu entro aqui, pego o meu fio e jogo lá para trás. Eu gosto de fazer assim porque aí não fica marcado. Se você faz de outro jeito na sua casa, gente, não tem problema nenhum. O importante é só a gente fazer. Aí agora eu venho só com a agulha, insiro aqui, puxo o fio. Aí agora com o fio puxado e com esse que estava aqui, eu puxo e faço, né, o meu ponto. Agora eu irei trabalhar ponto sobre ponto na peça inteira. O fundo do nosso trabalho, digamos assim, ele já foi feito. Então agora nós iremos subir a peça. Então a gente só vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Como a gente não dá aumento, né? Automaticamente a peça já vai se estruturando. Então é ponto sobre ponto na parte reta e na parte oval também, tá, pessoal? Cheguei aqui na parte oval, onde eram os nossos aumentos, né? Faço ponto sobre ponto, não tem mais aumento, tá? É só um aumento. Mesmo se você estiver fazendo para outra peça, talvez para um notebook, eu recomendo trabalhar com ponto meio alto, né? E o mesmo esquema, faz uma correntinha inicial e só um aumento na segunda volta, e depois disso já pode começar a subir a peça. E como não tem um aumento, automaticamente ela já começa a ficar encurvada, tá vendo? Só que aí é só ajustar, porque, né, senão fica do avesso. Aí aqui agora é só ponto sobre ponto, tá, gente? Na altura que vocês precisarem fazer na casa de vocês. E para começar, começamos naquele esqueminha de puxar, né, o fiozinho e tal. Se você começa de outro jeito, não tem nenhum problema. Se quiser trocar de cor aqui também, para fazer um listrado ou algo parecido, pode também. Hoje eu não vou fazer porque eu só tô com esse fio de malha aqui em casa, então vai ter que ser uma cor só. E eu morrendo de medo de quebrar o iPad, né? E tablet também. Isso aqui é muito bom, gente. Protege muito. Eu uso no meu notebook e nunca tive nenhum acidente com ele, graças a Deus. E pronto. Aqui eu já terminei toda a minha volta. Bem, faço aqui o meu último ponto. E vamos fechar daquele jeitinho. Aqui as duas partes do ponto, né? Laço e puxo. Puxa justo. Ajustou? Ajustadinha. Tá bem arrumadinha, né? Insiro a minha agulha. Puxo o fio. E passo ele por aqui. Puxei. E é isso agora, gente. Só repetição na volta inteira. Aí. Subir. Agora ficou encurvadinho. Vocês colocam pro lado certo, né? Dá aquela ajeitada. Olha. E já estamos subindo já a nossa peça. E agora é só subir o tanto que a gente precisar. Eu vou continuar a minha aqui. Ó, pra vocês verem, não dá pra ver onde começa, a gente termina a peça, né? Bem parecidinho. E eu volto pra mostrar o final pra vocês. Bom, pessoal, eu fiz todas as minhas voltas, né? Eu fiz um total aqui de 25 centímetros de comprimento, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês.
como que ficou. Encaixou certinho. Então, quem não quiser colocar alça, pode fazer assim já, ó, porque já cobre ele todo. Eu vou fazer uma alcinha porque às vezes eu carrego fora da mochila e é mais fácil para carregar. Então, vai do que vocês querem aí na casa de vocês. Mas se quiser só cobrir ele, assim já tá pronto. Aí eu marquei aqui para fazer a nossa alça. E eu marquei os lados certinhos. Aí, no meu, como que ficou? Eu contei 6 pontos para esse lado e 6 pontos para esse. E entre eles ficou um total de 9 pontos sobrando, porque é onde eu irei fazer a alça. Então, tem 6 para cada lado e 9 aqui dentro. Aí, na casa de vocês, vocês meçam o total. Deixe pelo menos umas 9 correntinhas aqui, dependendo, né? Ou se não, 10 centímetros, porque aí dá o tamanho de uma alça bom para pegar. E daí eu marquei desse lado de cá e espelhei do outro lado e marquei do outro lado também. Assim. Aí ficou igual também aqui, 6 pontos para cada lado. E eu marquei certinho, ficou 9 pontos entre eles. Então ficou bem igual. E aqui também ficou 6 pontos para cada lado, porque eu esqueci de contar esse aqui da volta. E agora eu te finalizei aqui, né? Acabou que eu finalizei e fiz mais um ponto baixo. E na hora que eu fiz esse ponto baixo, já é onde eu marquei para fazer a minha alça. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui também, onde eu marquei. Assim. E agora que eu tenho 9 pontos livres, que é onde eu irei fazer correntinhas para fazer a minha alça. Então, eu vou fazer 9 correntinhas. 6, 4, 5, 7, 8, 9 mesmo. 9. Fiz 9, venho aqui no meu marcador e faço um ponto baixo. Assim. Aí aqui vai ser a minha alcinha, que é onde eu pego. Eu vou fazer 9 correntinhas e não 10, porque tende a ceder um pouco o ponto, né? Então, depois vai ficar aquela alça muito larga. Então, eu prefiro fazer a mesma quantidade de correntinhas. Eu já vou tirar isso aqui, que eu não preciso. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo até o meu marcador, que já tá lá do outro lado, né? Cheguei aqui no meu outro marcador, né? Vou fazer o ponto baixo e mais 9 correntinhas. Fiz as 9 correntinhas, ajeito aqui, né? E venho aqui no meu outro marcador. E faço o outro ponto baixo. Meu ponto baixo. Continuo fazendo ponto baixo. Até finalizar. Ponto baixo aqui. Cheguei aqui no final, né? Aí eu faço daquele jeitinho. Alongo o fio, venho aqui nessas duas partes da correntinha e puxo o fio para trás. Ajusto. Sim. Enfio a agulha de novo e puxo o fio. Enfio a agulha aqui nesse ponto. E puxo o fio. Dou uma olhada para ver se não ficou muito ruim, né? Porque eu pensei que ficou um pouco folgado. Assim, ajustinho. Aqui. E continuo fazendo os meus pontos baixos. Aqui eu gosto de fazer dentro da corrente. Eu não gosto de fazer separado. Então aqui eu irei fazer 9. Eu gosto de fazer assim. Tem pessoas que gostam de fazer dentro da correntinha, assim. Entra na correntinha e faz o ponto baixo.
Entra na corrente e faz o ponto baixo. Farei mais um. Assim. Aí vai do que você achar mais bonito esteticamente, tá vendo? Essa é a diferença. Eu prefiro fazer assim, acho mais bonito. Então aqui eu irei fazer 9, que é a quantidade, né, de correntinhas que eu tenho aqui. Então, eu irei fazer mais uma volta ou duas, vai depender de como você vai ficar bem estruturadinho ou não. E é isso. Vou continuar fazendo, trabalhando com ponto baixo. E no final eu volto para finalizar com vocês. O pessoal fiz uma volta aqui, né? Finalizei aquela volta anterior. Ficou assim. E agora eu irei fazer um acabamento com pontos baixíssimos, só para ele ficar um pouco mais bonitinho. E aqui eu fiz o meu último ponto baixo. E eu não fiz aquela parte para finalizar, né? De passar o fio. Eu já vou fechar com baixíssimo direto. E eu peguei uma agulha, uma numeração menor da que eu estava fazendo. Só para fazer esse acabamento. Mas se vocês quiserem, não precisa na casa de vocês. Mas eu gosto que fica um pouco mais estruturadinho, fica um pouco melhor. E não fica sobrando e embobadando ponto. Não tem essa tendência, né? Então eu peguei um número menor da que eu estava fazendo. Fiz o meu último ponto baixo. E agora eu venho aqui no próximo e irei fechar com ponto baixíssimo. E agora eu irei entrar aqui, ó, em todos os pontos e irei fazer um baixíssimo. Só para ter esse detalhe, quer ver? Então é só isso, essa volta. É a volta de acabamento, digamos assim, né? E a volta para a gente finalizar todo o nosso trabalho. E eu irei fazer ela com ponto baixíssimos por toda a volta. Vou mostrar para vocês tanto que ficou bonito. Sim, e eu venho vindo. Um ponto baixíssimo para cada pontinho baixo que tem aqui na volta anterior. Aí, como é um fio de malha, e se falar que vai ficar muito apertado pela agulha menor, ele vai ceder, né? Então, assim, não tem muito o que falar que não vai dar. Mas se quiser, não precisa trocar de agulha, mas eu trocaria para não ficar embabadando. E vai ficando assim. Aí eu vou fazer toda a minha volta e volto aqui pra gente fechar com uma correntinha falsa, né? Pra ninguém perceber onde a gente começou e a gente finalizou. Porque como vocês podem ver, é bem assim, para quem entende de crochê, talvez consiga ver onde termina e onde começa, mas para quem não consegue, não dá nem para perceber, para quem não está acostumado com crochê, nem fazer, também percebe onde a gente começou e onde a gente terminou, né, a volta fazendo aquele pontinho. Então, assim, vou fazer todos os meus pontos baixíssimos aqui, tá vendo? Fica um detalhezinho bonitinho. E eu volto aqui pra gente finalizar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, fiz toda a minha voltinha aqui em pontos baixíssimos, né? Vocês podem ver. Cheguei aqui no meu último ponto, já cortei o meu fio, né? E agora eu vou puxar todo esse fio para frente. Vamos fazer uma falsa correntinha. Aí eu venho aqui nesta correntinha, insiro a agulha nos dois pontos e passo para cá. Feito? E agora eu vou enfiar a agulha nessa correntinha anterior, a última que eu finalizei aqui, tá vendo? Você vê que tem metade do nosso pontinho. Eu vou entrar aqui por trás e passar no meio dela. Passo no meio dela e jogo meu fio lá para trás. E assim eu fico com uma falsa correntinha aqui. E agora eu irei esconder todo o meu fio aqui dentro. Posso passar uma colinha também, não tem problema, vai ficar mais fácil para arrematar. Assim, ó. Eu escondo o fio. Eu uso essa Tech Bond aqui para artesanato, né? Para os meus trabalhos feitos assim, né, com fio de malha, eu não gosto de estar amarrando, eu gosto mais de finalizar com cola, porque sempre vai ficar bem preso. Aí eu venho passando aqui por dentro, ó. E não dá para ver o pinguinho de cola que a gente coloca, é melhor. Aí eu venho aqui, ó, dentro do fio, com um pinguinho de cola e já venho escondendo o fio. Aí eu passo aqui, ó. Já trago o fio em cima da colinha. Agora é só ajustar e pressionar para a colinha secar. E pronto. É assim que eu arremato o fio. Eu vou passar mais, esconder mais uns fios, um pouco esse fio aqui, né? Se você tiver agulha de tapeceiro também pode fazer assim.
Eu já acostumei a fazer com agulha de crochê mesmo. E vou escondendo com agulha de crochê. Mas se tiver outra maneira aí, não tem problema. Vou pingar mais um pinguinho de cola por via das minhas dúvidas. Não me custa nada. Coloquei demais. E deixa secar. E é isso, gente. É assim que eu arremato. Vou esperar 2 minutinhos aqui e vou colocar o iPad para vocês verem como fica. Ficou assim, gente, meu trabalho. Vou colocar aqui dentro para vocês verem como ficou. Olha só. Bem bonitinho. E dá pra carregar assim. Deixa eu ver vocês mesmo. Aí, eu fui carregar assim. E é isso. Espero que vocês gostem. Até um próximo vídeo aula aqui no canal. E um abraço a todos.